Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos na noite desta quinta-feira, dia 15 de dezembro, quase chegando, né, final de ano, quase chegando o Natal. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vou colocar aqui na tela para vocês os nossos contatos. Nosso canal no YouTube, youtube.com/jefasorocaba, e também facebook.com/jefasor. Por esses dois canais a gente transmite aí as nossas palestras. Hoje, no caso, é gravado, então os vídeos já estão lá disponíveis, né, tanto no YouTube como no Facebook, e também no nosso site jefasorocaba.com. O pessoal pode acompanhar aí em qualquer uma dessas plataformas as nossas palestras, né? Quando estamos ao vivo, né, transmitimos pelo YouTube e pelo Facebook e ainda no nosso site. Quando é gravado, como é o caso de hoje, né, os vídeos ficam lá disponíveis para o pessoal poder assistir, poder compartilhar, né, com amigos, parentes, né, pessoal que de repente não tem oportunidade de assistir no momento em que a palestra está indo ao ar. Quero sempre, né, faço sempre questão aqui de agradecer ao pessoal que nos acompanha, que compartilha as nossas palestras, né, que enviam, né, para amigos, para parentes, enfim. É sempre muito importante, né, a gente propagar, né, essa mensagem do bem. Né, quanto mais pessoas estiverem assistindo, né, mais sementinhas são plantadas nos corações das pessoas, né, seja para as questões do espiritismo, seja para as questões dos animais, né, que é o caso de hoje, né, a nossa palestra de hoje. Então, muito obrigado realmente a vocês que estão nos acompanhando. Vamos iniciar aqui fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que estejam presentes em mais esta palestra, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que estão nos acompanhando no momento em que a palestra está indo ao ar, aqueles que forem assistir depois um outro momento, que também recebam essas bênçãos divinas, esse amparo que o nosso Pai sempre nos dá. Pedimos também à equipe espiritual do Jefa que envolva com muito amor e muita luz a nossa companheira Camila, que estará conosco aqui fazendo esse bate-papo, para que ela possa transmitir todo o seu conhecimento e que esse conhecimento realmente toque os corações de todos aqueles que estiverem nos assistindo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, eu tenho só um recadinho aqui para passar para vocês, né, que estão nos acompanhando. A gente está já praticamente em recesso, né, aqui nas nossas atividades do Jefa, né, só as palestras online que seguem normalmente, né, mas as nossas atividades presenciais, hoje, dia 15 de dezembro, nós realizamos a nossa última atividade presencial do ano de 2022. Então, vou colocar aqui na tela para vocês, né, para o pessoal poder acompanhar, né, as nossas atividades, então. De quinta-feira, então, encerramos hoje, né, os atendimentos que estamos fazendo nas quintas-feiras, né, o plantão de passe, o atendimento fraterno, o reiki e a cromoterapia, né. Estaremos fechados, então, nas próximas 2 quintas-feiras deste ano de 2022, né, dias 22 e 29 de dezembro, e no dia 5 de janeiro de 2023 também o nosso centro estará fechado. Então retornamos com a nossa atividade na quinta-feira, no dia 12 de janeiro, que é a segunda semana do mês de janeiro, então para o pessoal se programar, né, na quinta-feira, só dia 12 de janeiro. O trabalho de assistência espiritual aos animais, nós encerramos no último dia 4 de dezembro, né, que foi o primeiro domingo do mês. Esse domingo agora, dia 18, nós não teremos o trabalho, e o primeiro domingo de janeiro é justamente o dia 1º, né? Então também não faremos o trabalho no dia 1º de janeiro, retornaremos nos domingos, né, nas atividades de domingo, no dia 15 de janeiro. Então, para resumir, né, resumo da ópera, retornamos com as nossas atividades presenciais, dia 12 de janeiro, na quinta-feira, e dia 15 de janeiro, que é o terceiro domingo do mês, com o trabalho de assistência espiritual aos animais, o reiki e a cromoterapia para humanos. Lembrando, né, que para o trabalho de domingo segue aí a necessidade de agendamento. Para quinta-feira não tem necessidade, né, só o pessoal chegar lá entre as 4 e as 6 da tarde que estaremos atendendo. E já antecipando aqui, dando um spoiler do ano que vem, para o ano que vem teremos novidades. A partir do mês de março teremos novidades aqui no Jefa Sorocaba, novas atividades, né, uma atividade que há muito tempo, né, o pessoal tem nos cobrado, né, o pessoal que conhece o nosso trabalho, né, mas a gente deixa para divulgar ano que vem, mas só dando esse spoiler aí, a partir de março de 2023, novas atividades aqui no Jefa Sorocaba. Bom, vou colocar aqui na tela, né, só para não perder tempo, né, para a gente poder aproveitar, né, o nosso tempo, na verdade, colocar aqui na tela a nossa companheira Camila Marques, que gentilmente atendeu o nosso convite, né, hoje estamos fazendo gravado, né, o nosso bate-papo. Quem quiser deixar mensagens, quem quiser enviar perguntas em relação ao tema que a gente vai conversar aqui
na noite de hoje, né, pode mandar no chat, né, das nossas transmissões, tanto do YouTube como no Facebook, ou ainda pelo nosso WhatsApp também, e no momento oportuno a gente responde essas perguntas. Camila, muitíssimo obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, né, tá dispondo aí do seu tempo para conversar com a gente, e seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jefa, Camila. Ai, bem-vindo. Nossa, eu acho que é sempre tão legal estar aqui com vocês. Eu perdi as contas, viu? Se eu tenho a tabela, quantas vezes eu pude contribuir, e mais do que contribuir, eu acho que a troca é uma das melhores coisas que tem. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim mesma, e isso vai multiplicando. Então, gratidão. E conte comigo sempre. Eu adoro, eu até brinco que o Jefa Sorocaba, no meu programa Fanpet com Papai de Quinta, também antes da palestra, sempre aparece vocês lá, sempre mencionando como uma referência tanto de trabalho de assistência espiritual em Sorocaba, quanto no YouTube, que é para o mundo. Então, muito obrigada. E é uma honra poder estar aqui com vocês. Nós aqui agradecemos e esse ano, né, de 2022, né, foi muito especial para nós porque finalmente conseguimos nos conhecer pessoalmente, né? A gente já estava fazendo há um ano, né, palestras online, né? E esse ano ela cumpriu a promessa dela, queimei minha língua, ela veio aqui visitar a gente, né? Então tivemos a oportunidade aí de nos conhecer presencialmente e quero desde já, né, agradecer a você por todas as palestras que você fez ao longo desse ano, né? Que 2023 estejamos juntos novamente. Já antecipando que será num formato diferente, né? Mas deixa para o ano que vem para o pessoal saber aí das nossas novidades. Bom, Camila, chegando no final de ano, né? Hoje dia 15 de dezembro, né? O dia que a palestra está indo ao ar. A gente sabe que muita gente, né? Já tá fazendo, já está com as suas programações, né? De Natal e de final de ano feitas, né? Muitas vezes há muito tempo. E a gente sabe também que infelizmente, né? Nessa época do ano é muito comum, né? Essa prática cruel e na minha opinião covarde, né, de abandonar animais, né? O pessoal vai viajar, abandona animal na rua, ou deixa em casa, né, sem nenhum tipo de cuidado, e aí o animal acaba fugindo, enfim. Então, infelizmente, né, chega final de ano, a gente vê muito, né, nas redes sociais aí, pessoas, né, postando, né, animal perdido, né, tá na frente de tal lugar, enfim. A gente sabe que não existe animal sem dono, né? Esse animalzinho provavelmente tinha um tutor, tinha uma casa, e por motivos, né, dos mais bizarros possíveis, né? De alguma forma esse animalzinho acabou, né, não tendo mais uma casa, não tendo mais o seu tutor. Então, queria que você, né, desde já começasse aí a dar algumas dicas, né, tentar dar alguma explicação plausível, né, para esse tipo de coisa e para evitar, né, na medida do possível esse tipo de coisa, né? Todo mundo que está nos assistindo aqui, eu tenho certeza, né, que ama seus animais de paixão, mas acaba se deparando, né, com situações como essa, né? Ver um animalzinho na rua, ou sabe, né, às vezes de uma pessoa que de antemão já às vezes já está dando um sinal de alerta, né, que não está nem aí com o animal, que isso pode vir a ocorrer. Então, o que você como veterinária, como, né, terapeuta, espiritualista, você poderia, né, nos alertar e nos ajudar nesse sentido, Camilo? Uma das coisas que eu descobri recente, meu, é que existe uma síndrome em dezembro, chamada dezembrite. E essa síndrome faz com que nós, humanos, ficamos nessa aceleração. Terminar férias, presentes e tudo. E aí chega o grande ponto. Festas de finais de ano e eu estou com o meu pet. O que, que eu faço? É uma época que o dezembrite, eu adorei esse nome, o dezembrite pega firme porque tem um aumento muito grande de abandono, sim, infelizmente. Tem também um aumento muito grande de animais que vão parar dia 25 no hospital veterinário porque comeu peru e não fez bem. Então a gente vai precisar tanto pensar em fogos, em barulho, em intoxicação alimentar, em abandono, e também pensar que os seres humanos eles vão estar nesse padrão. Ou ele vai terminar o ano, ufa, tô cansado, vou descansar. Ou vai falar, nossa, meu ano foi uma porcaria. Ou vai falar, meu ano foi bom. E tudo isso vai influenciar em quem? Quem é que vai manifestar isso? Os nossos queridos e únicos e melhores amigos, que são os animais. Tem muita gente que vai viajar e deixa com pet sitter, dog sitter, cuidando ao hotel, ou que nem no meu caso, eu, Camila, eu vou deixar no ano novo o Peixinho, que é meu border lá na TEAN, com a Cleide e com o João, e uma amiga minha vai vir cuidar dos meus em casa. Por quê? Porque eu não consigo ficar 4, 5 dias sem ninguém aqui.
Vou começar a fazer um teste no Natal, que fazer um bate-volta com mamãe, de deixar muita comida e viajar e voltar. Mas não é uma coisa que eu, Camila, como tutora, fico responsável, fico confortável. Então, é de cada um de nós, é importante ver o nível de interação que você tem com o seu animal, o nível até de contato que ele tem. Porque se é um animal que está acostumado a ficar sozinho o dia inteiro, você passar um final de semana, ele não vai sentir tanto quanto aquele que está trabalhando com você em home office o tempo todo, quanto aquele que tem medo de fogos. Então, acho que a sua pergunta, a gente começa com o ser humano, como ele está e como ele trata os seus animais, qual que é o nível de interação, para a gente ver qual desdobramento que acontece e ver qual a melhor dica. Então, acredito que é isso. Que infelizmente, né, as pessoas não têm, às vezes, essa noção de responsabilidade, né? Claro que todo mundo tem o direito de se divertir, né, viajar, fazer, né, aquilo que for mais conveniente, né? Principalmente, né, depois de um ano tão pesado, né, para muita gente. Né, mas para aqueles que têm, né, essa responsabilidade de ter um animalzinho em casa, seja um gato, um cachorro, seja lá o que for, né, precisa também incluí-los, né, nessas festividades, né? Se for possível levá-lo na viagem, ok. Se não for possível, deixar com alguém responsável. Mas o que não dá é para deixar o animal de qualquer jeito em casa, com o risco dele fugir, dele, né, de acontecer alguma coisa, né? De repente o animal até se assusta e acaba, né, desencarnando sozinho, né? O que é algo muito triste, né? Eu já, né, já sei, né, de casos assim, da pessoa ter ido festejar na casa de um parente, né? O animal se assustou com fogos, enfim, acabou desencarnando ali sozinho, sem nenhum tipo de amparo, né? Enfim, isso é muito triste. Mas para o pessoal que de repente, né, vai ficar em casa, né? Vamos agora pensar para o pessoal que vai ficar em casa, que vai ter, né, não vai viajar, que vai conseguir, né, manter, né, a sua presença física ali ao lado do seu animalzinho. O que a gente pode dar de orientação para as pessoas, né? Seja Natal, seja final de ano, né? Para o animal se sentir mais confortável, né? Principalmente o animal que tem medo, né? De fogos, né? Medo, né? Às vezes só de olhar para o céu e ver, né? Às vezes nem tem um barulho, mas ele só vê aquele clarão no céu, ele já fica assustado. Então o que a gente pode orientar aí as pessoas, para aqueles que vão ficar em casa com os seus animaizinhos? Então, a primeira coisa que eu vejo é você entender que você precisa conhecer o seu animal. Dificilmente um animal que não tenha medo vai ter medo de fogos, a não ser que entre em casa. Então, se é um animal que a copa foi um grande mito, porque mito não, um grande ponto, porque no meu caso, o meu cachorro, o Border, não tem medo de fogos, mas ele não gostou das cornetas. Então, assim, se o seu animal já tem medo de fogos, corneta, trovão, chuva, já é um animal que você vai ter que tomar cuidado, ficar esperto, esperta. E aí, esses animais, a gente pode entrar com musicoterapia, aroma, floral, tem vários fitoterápicos naturais que pode ajudar. Estar num ambiente seguro, tem até uma forma de você colocar uma roupa, que é uma roupa que é muito bem feita, não sei o nome dela, mas que é específica para isso. Lançaram agora também uma coleirinha calmante. Tem várias possibilidades. Agora, na minha casuística, Wilson, normalmente quem tem um animal assim já vai fazer alguma coisa. No caso desse seu amigo, pode ter sido um acidente, de repente ele não sabia. Então, ele não vai deixar, e eu nem recomendo que ninguém deixe de fazer o que quer por conta dos animais, porque aí já entra num processo. Agora, a minha preocupação e a maior incidência nas festas de final de ano é intoxicação alimentar. Para os tutores que vão ficar em casa e aqueles que têm a festa em casa, é intoxicação alimentar com ossos, com comida que o animal nunca comeu, com doce e animais bêbados também. E que vão parar no final de ano no hospital, passar dias. Então, nesse ponto, aqueles que vão ficar em casa e têm os animais, não esperem chegar dia 23. Já procurem alguém, inclusive eu até estou com a agenda aberta, se alguém precisar de algum conselho, alguma coisa, pode me chamar, não tem problema, mas é importante já começar agora para não esperar chegar ruim, que é isso é uma coisa do Brasil. Ah, eu vou esperar ficar doente, quase morrendo para ir no médico. Não, então eu já sei que meu animal é assim. O que é que eu posso fazer com ele? E a festa vai ser na minha casa. Eu vou deixar meu animal preso em algum lugar? Eu vou deixar ele interagir? Eu vou ter controle sobre as pessoas, porque é muito legal, porque o animal é terrível.
Ele vai querer aquele negócio, aí ele vai com o Wilson, isso não dá. Ele vai para a Vanessa não dá. Mas ele acha o João que dá. Ou acha uma criança. Então é importante que a gente observe o quanto eu vou estar num ambiente em que realmente ninguém vai dar, ou eu vou cozinhar uma comida especial para o animal, para não ter esse problema. Isso é uma das principais coisas quando se fica em casa. E é claro, meu animal tem medo, vou fechar a janela, vou pôr uma música, vou ficar próximo dele ou dela. Não vou alimentar o medo, porque nós humanos alimentamos o medo. Ai, meu Deus, olha o fogos, aí olha isso, ele vai ficar assustado. E aí você pega, não, tentar deixar ele no ambiente que ele está acostumado e ficar lá olhando. Viu que ele se encolheu, se assustou, aí você pega no colo. Porque às vezes a gente, por antecipação, já vai deixar mais nervoso. É igual você tá super enraivecido e aí alguém fala pro Wilson, para de ficar nervoso. O que vai acontecer com ele? Vai ficar mais nervoso. Então, não tem lógica. Mas é uma coisa que a gente às vezes não lembra. Isso que eu falei que pode parecer um tabu, não deixe de viajar por conta do seu animal, é real. Porque o animal ele não pode prender você. Se ele está te prendendo, você está num caráter de humanização. E aí não é legal nem para a evolução do espírito dele, nem para a sua. E isso eu tô falando 200 vezes para mim, tá? Que vou ter que fazer o bate-volta no Natal. Eu sou suspeita, mas eu preciso falar. E aí a gente observa o equilíbrio das questões e até que ponto é bom ou não para o meu animal. E quando eu percebo isso, é fantástico, porque aí você e seu animal começam a ter uma relação legal, uma certa dependência. Claro, a gente põe comida, a gente limpa, a gente faz, mas também uma certa independência, em que se acontece alguma coisa, uma ausência com você, o animal come. O animal bebe água, o animal urina. Então, pessoas que de repente têm animais que não fazem isso sozinhos, é um sinal de alerta para procurar ajuda, porque não é muito saudável para nenhum dos dois. Acredito que é isso. Tá, agora vamos pensar numa outra situação. Aliás, você citou meu amigo aí, realmente foi um acidente, ele ficou super mal com o ocorrido, né? Ele chegou em casa, viu ali o animalzinho já tinha desencarnado, né? Foi realmente um acidente, não foi descuido dele, muito pelo contrário, ele adorava o animal dele, né? Que infelizmente acabou pecando, às vezes, talvez pela inexperiência, por desconhecer, né? Às vezes, como você falou, desconhecer o comportamento do animal numa situação como essa, né? Então realmente foi um acidente, não foi negligência dele, não. Pensando numa outra situação agora, o pessoal que às vezes vai viajar, vai festejar na casa de alguém e deixa o animalzinho na casa de uma outra pessoa. Por exemplo, eu vou viajar e eu vou deixar os meus animais na casa dos meus pais. Só que na casa dos meus pais já tem os outros animais de lá. E não necessariamente eles podem se dar bem, às vezes por não terem contato, por não terem essa interação, enfim. Isso é legal, isso não é legal. Às vezes você conhece a pessoa, você gosta da pessoa, mas você não sabe como o seu animal vai reagir diante dos animais daquela pessoa. Isso é recomendável, não é recomendável? O que a gente pode, de alguma forma, aí, esclarecer para o pessoal que está pensando? Às vezes é a única alternativa também, né? De alguém que vai viajar e vai deixar na casa de um amigo, de um parente, de um vizinho, enfim. O que você pode falar a respeito disso, Camila? Eu acredito que não dá para fazer no susto. Qualquer pessoa que de repente, imagina você, que você tá na sua casa, de repente sua mãe, vai acontecer com você, é jogado num grupo. Não, ninguém vai ficar feliz. Então, se você sabe que você vai viajar e vai ficar com os cachorros na sua mãe e no seu pai já tem cachorros, não espera a viagem. Começa a levar nos finais de semana, aos pouquinhos ali. Para quê? Para que vá acostumando, para que vá vendo. Até porque, a priori, não são os seus, são os da casa. E é muito comum os da casa ficarem, às vezes, enciumados. O que está chegando, você sentir a última bolacha do pacote, ser mimado. Que tadinha da Nina, o Wilson tá viajando, então tem que cuidar. Não, a gente precisa estabelecer. Então, se você já sabe, hoje é dia 15. Temos aí, eu acho que o pessoal está acabando com dezembro antes do tempo. Nós estamos na metade do mês, ainda tem 15 dias, 15 oportunidades para você fazer diferente. Então, comece a levar. É a mesma coisa, eu acho que você vai perguntar, eu já vou fazer um puxadinho na próxima pergunta, não sei se é essa. E eu que vou levar meu animal para a praia e vou levar 5 horas para chegar. Meu animal enjoa no carro. Ok, posso anestesiar, porque tem gente que anestesia o animal. Posso dar tranquilizante, o que eu faço? Primeira coisa, comece a pegar o seu animal e todo dia
sai com ele para dar uma volta no quarteirão e vê como ele fica. No primeiro dia você faz 10 minutos, segundo dia 20, terceiro 30, outro 1 hora. E aí você vai perceber se seu animal enjoa ou não no carro. Se ele enjoar, busca o veterinário para buscar uma medicação. Se ele não enjoar, o que você vai fazer numa viagem de 4 horas é fazer uma parada no meio para o xixi, cocô, tomar água e tudo, e vai. E se é um animal com focinho curto, como o bulldog francês, pug, ar-condicionado por conta do calor, até para qualquer outro, mas eles têm mais exigência. Então, basicamente é isso, você vai se acostumar e não deixar para. O que acontece nessa síndrome, Wilson, da dezembrite, é que a gente quer acabar tudo e deixa tudo para a última hora. E é o que acontece, um grande exemplo é no dia 23, 24, o pessoal tá louco comprando presente. Deixa eu abrir o meu microfone. O pessoal deixa realmente tudo para a última hora, inclusive, né, esses cuidados básicos, né, que tudo que a gente está falando aqui são cuidados básicos que todo mundo deveria pensar, né, e fazer principalmente, né, com antecedência, né, planejando, né, realmente, porque as pessoas esquecem, infelizmente, muitos se esquecem que os animais fazem parte da família, né, e quando a gente vai planejar alguma coisa, a gente tem que incluí-los também. Ah, não tenho condições de levá-lo numa viagem? Ok, né, faz parte, né, mas deixá-los, né, da melhor maneira possível, né, confortáveis ou em casa ou na casa de alguém, né, seja lá como for, né, mas que eles tenham, né, alguém realmente para cuidar deles. Aí, emendando até na pergunta, né, eu ia falar realmente das viagens, né, mas emendando na pergunta anterior, eu vou deixar na casa de alguém que de repente já tem animal. E aí muita gente acaba deixando nesses locais, né, em pet sitters, né, nesses, como que fala? Não é asilo, Hotéis. hotéis de animais, né? E nesses hotéis, obviamente, tem outros animais ali. E pelo menos os relatos que a gente ouve, né, de pessoas que deixam, né, os animais em hotéis, é que dificilmente tem uma briga ali. Né? Como a gente pode explicar isso? É pelo fato do ambiente ser um ambiente neutro para todo mundo? Por que é diferente, por exemplo, se eu pegar os meus animais e levar na casa dos meus pais e correr o risco de ali ter uma briga, ao invés disso eu levar num hotelzinho em que dificilmente a gente tem relatos de brigas, né, de animais que estão ali convivendo no mesmo ambiente, brincando, às vezes até no mesmo ambiente. Qual que é a diferença, né, desses dois ambientes, Camila? Eu acredito que tem a ver com o fato da disciplina. Se você vai levar num hotel, por exemplo, o animal ele pode ficar num ambiente mais restrito e ser solto durante o dia, então tem uma ordem, uma organização. E existe toda uma ficha que vai ser a ficha técnica do seu animal. Então, você vai falar se é sociável, se não é, como que é. Você vai, às vezes, até levar para fazer um teste para ver como que é. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do meu, o peixinho, o meu. A Cleide e o João ficam malucos com ele, porque ele é de ficar junto. É um border collie. A última vez, ele até comeu uma parte da grade do João. Muito legal. Ele comeu, tadinho, João, eu te amo, viu? Comeu. E aí, o que eles perceberam? Eles perceberam que o peixinho não gosta de ficar sozinho. O que ele fez? Pôs junto com outro animal e ficou ótimo. Então, essa questão de você conhecer o animal e entender que da mesma forma que quando você tem um filho humano, você vai fazer todo o processo de adaptação na escola, às vezes é necessário que se faça adaptação. E normalmente os hotéis vão ter lugar para animais que são agressivos, para animais que se dão bem, vão ter todo um sistema de monitoramento, recreação. Hoje você até paga, às vezes, o hotel para poder ter algumas regalias, como você paga uma creche para uma criança. A mesma coisa pode ser aplicada para os animais. Claro que tem vários poderes aquisitivos, normalmente não é uma coisa tão barata, mas hoje, graças a Deus, nós temos várias possibilidades para os nossos animais. E o que é mais importante é a gente observar como é que é o comportamento do nosso animal. É porque às vezes você fala, ai, que nem eu tenho a Shih Tzu, que é a Flor, que eu já até falei aqui em outros, né? Então eu passeio com o Lorde, que é o meu vira-lata, o Border Collie junto, e aí eu ponho, e aí o peixinho, que é o Border, ele vai numa boa. Quando eu saio com a Flor, que é a pequenininha, ela já sai do portão latindo. Ela já vai, ela é desse tamanho que ela vai no portão e late. Então, o que que a Flor é? A Flor é provocadora, a Flor é ardilosa, a Flor é aquela que compra briga, ela enfrenta já, principalmente quando tem comida. Então, ai, minha cachorra é um amorzinho. Não, eu sei que ela é assim.
Tanto que ela perdeu um dos olhinhos quando ela ficou com o João e com a Cleide por um acidente, porque ela foi enfrentar o irmão dela. E o irmão dela nem machucou ela, ele só, tipo, foi muito legal o João me contando. Legal, né? Entre aspas. Mas ela comeu a comida dela rápido. O Lorde, ele tem o quê? Nem 20 quilos, ele é velhinho. Então, aí ela comeu a dela rápido e foi comer a dele. No que ela foi comer a dele, ele pegou ela e jogou ela pro lado. Ela foi 3 vezes. Rosnou pra ele, que rosnou, ele deu uma. Sai daqui! Como se fosse uma. Sai daqui! E aí, claro, pegou no olho, infelizmente não tive o que fazer com ela. Mas foi uma coisa muito interessante. Foi culpa do hotel? Foi culpa do João? Não. Quem foi a culpada? Ai, mas tadinha, minha cachorrinha, tão pequenininha. Nem briguei com o Lorde, porque o João me contou, eu falei, meu, porque ela é assim, então quando eu vou deixar no hotel, vou falar, ó, e é legal porque eu já fiz aqui hotel em casa com alguns animais, e aí o humano ele é todo romântico. Ah, então, meu cachorro ele é ótimo, meu gato é ótimo. Quando você vai ver a realidade, é outra coisa. Nesse ponto é uma coisa que você precisa ver. Como é que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Como que eu vou proceder? E assim a gente vai melhorando, sabendo quem é o seu animal, apresentando a verdade para aquela pessoa e outra também. Tanto em hotel, Wilson, quanto em banho e tosa, não sei se é a próxima pergunta, mas já estou falando, é muito comum a pessoa deixar e não vir buscar. E deixar assim, e não é aquela coisa que você fala, deixou e não veio. Não, é tipo assim, a pessoa dá um endereço falso, paga para você tudo, e na hora que você liga, porque você nem vai saber na hora. Na hora que você liga, já não é mais o número. Fazem isso. Infelizmente tem essas coisas também. Já ouvi relatos nesse sentido, né, de pessoas que deixaram ali para, né, para cuidar, né? Inclusive uma das cachorras que meu pai adotou uma vez, uma bem velhinha, né? Já era velhinha, né? Foi deixada, né, num banho e tosa e o tutor entre aspas, né, se é que a gente pode chamar de tutor, né, uma pessoa assim, deixou lá e nunca mais apareceu. E meu pai, nesses acasos da vida, passou ali, viu ela, Sim. adotou ela já estava bem velhinha, ela teve pelo menos mais uns 2 ou 3 anos ali com meu pai, mas felizmente, né, conseguiu, né, ter um final de vida digno, né? E Sim. infelizmente, né, essa pessoa aí, né, não teve essa compaixão, né, esse olhar carinhoso para esse animalzinho. Infelizmente tem isso. Mas Aproveitando então essa deixa que você deu, para o pessoal, né, que de repente está nos assistindo também, e tem ou hotelzinho, ou banho e tosa, enfim, pessoas que profissionais, né, que são responsáveis, né, por cuidar dos animais de uma outra pessoa, né? Que tipo de cuidado, né, a gente poderia falar para essas pessoas terem, né? Por exemplo, vai pegar um endereço, checar o endereço antes da pessoa sair, checar um telefone antes da pessoa sair, né? No caso até, você falou até de pagamento, tem gente que deixa pago antecipado, mas enfim, tem alguma coisa que que essas pessoas, né, podem fazer para tentar minimizar esse tipo de coisa, né? De repente até, se for o caso, se desconfiar, nem aceitar, né? Ficar com aquele animal naquele ambiente, seja para um banho e tosa ou até mesmo um hotelzinho? eu acredito que comprovante de residência você pode pedir. Você pode sim observar a conexão com o telefone. Hoje a gente tem redes sociais que dá para você saber. Agora, uma coisa que eu aprendi nessa vida é que o caráter e não é de cada um. Uma coisa que eu já ouvi de uma pessoa que abandonou, até para trazer um outro lado, às vezes a pessoa abandona sim, porque é uma pessoa irresponsável, mas às vezes a pessoa abandona porque não tem condições reais de cuidar daquele animal. E aí ela acha que o melhor lugar para abandonar é uma clínica, que teoricamente sim. É, isso acontece tanto em casas de crianças, já acontece com idosos também, e acontece com os animais também. Então, o que que eu posso fazer? Não julgar quem, infelizmente é um pouco difícil, mas não julgar quem deixou, quem abandonou, enfim, e focar no que eu posso fazer para a segurança. Eu posso pôr uma câmera, eu posso pedir uma foto do RG, do CPF, eu posso checar nas redes sociais, as redes sociais são ótimas para isso. Até porque você pode falar, ah, vou marcar você na foto do seu animal, então tem várias formas para que você possa fazer. Isso no hotel é um pouco mais difícil o abandono. Agora, em banho e tosa, é muito complexo.
Porque você até pode ter a placa do carro, mas quem disse que a placa do carro é da pessoa? E também depois que a pessoa abandonou, você devolveria o animal para essa pessoa? Tem isso também. Porque aí que tá. Você fala, ah, beleza, maus tratos, abandono é crime no Brasil. Realmente é crime. Mas quem que vai fiscalizar? Quem é que vai contratar o advogado para fazer alguma coisa para a pessoa? E outra, se abandonou ali, qual o nível de interação que a pessoa tem? Pode sim ter esse outro lado, de repente a pessoa abandona num susto. Mas aí eu falo uma outra coisa. Esses dias mesmo eu estava indo para São Paulo, só aqui de São Bernardo, e aí eu vi uma cena que sabe, me chocou muito, e num sentido positivo. Era um morador de rua, estava sol, então ele estava com a carroça dele, ele pôs um pano para deitar, ele deitou na grama, e aí tinham 3 cachorros ao lado dele, todos dormindo, livres. Como que você explica? Não é a questão de dinheiro, é a questão da moral, é a questão da ética que cada um tem. E que pode sim haver pessoas que de repente estão no hotel dos animais só pelo dinheiro também, profissionais, veterinários, enfim. E tá tudo bem. Agora, o que que eu posso fazer? Fazer a minha parte. Como que eu faço a minha parte? Fazendo essas lives que a gente está fazendo, palestras assim, trazendo a possibilidade de refletir sobre como manter os animais e como poder ajudá-los. Pessoas que gostam dos animais e tentar não entrar nessa fase do julgamento, daquele que deixou, daquele que. E você falou muito bem, eu sinto muito pelo seu amigo, porque é uma coisa que é muito difícil de entender e já aconteceu comigo também. Eu tinha uma maritaca, não sei se eu contei essa história para vocês no último, mas eu tinha uma maritaca há uns 20 anos, não, 20, ela tinha uns 20 e poucos anos, eu ganhei ela estava comigo há quase 10 anos já. O nome dela era Cocota. E aí, o que, que aconteceu? Aí, no dia anterior, eu dei comida para ela, pus a água, ok. Cantou quando eu cheguei à noite, como sempre. De manhã, quando eu acordei, ela estava morta. O que, que aconteceu? Aí, eu peguei ela. Não tinha nada no final. Falei com a moça aqui que trabalhou aqui. Falei com uma outra pessoa que veio. Todo mundo falou que estava bem cantando. Tem um ataque cardíaco. O que que aconteceu? Fui eu que errei, que fiz alguma coisa? Fiquei, confesso, que uns 2 ou 3 dias achando que será que eu esqueci de pôr comida? Será que aconteceu alguma coisa? E aí, claro, você vai checar e foi um acidente. É importante, infelizmente, ou felizmente, nós temos controle do que a gente está aqui, olhe lá, e nem isso nós temos, porque a morte está aí. Então, no caso do seu amigo, é interessante falar, e no caso de profissionais ou de pessoas que vão viajar e que vão precisar, e seguir a sua intuição. Você foi no lugar, chegou lá, não gostou? Por que você vai deixar seu animal lá? Ah, doutora, mas é tantos reais, eu tenho pouco dinheiro, mas você já não gostou. Se você já não gostou, a tendência é que pode acontecer alguma coisa. Oxe, desculpa aí, o gato tá comendo durex aqui. Oh, gente, Ele deu uma voltinha. O pessoal que está nos assistindo viu o seu gatinho, apareceu aí no vídeo mesmo. ele tá comendo durex, desculpa, gente. Faz parte. Bom, ainda nessa linha, né, de cuidados, enfim, vamos para uma outra situação. Ah, ele aí, olha o gatinho. Deixa eu até pôr Tá ele. aqui. É que peguei que ele ia comer meu durex. Isso aí. Vamos lá, uma outra situação que também, né, a gente sabe, o pessoal que está nos assistindo, como hoje é gravado, então a gente tem que antecipar, né, as possíveis perguntas, os possíveis comentários que possam vir. Claro, né, se alguma coisa que a gente deixou passar aqui, alguém quiser comentar, quiser perguntar, fique à vontade, né, pode colocar aqui no chat das nossas transmissões. Vamos lá, pessoal, alguém que vai viajar, que não tem com quem deixar, às vezes, sei lá, não tem dinheiro para deixar no hotelzinho, ou ainda não confia, né, deixar no hotelzinho, ou não confia deixar na casa de alguém, e opta por deixar o animalzinho em casa. Às vezes a pessoa não vai nem viajar, às vezes vai celebrar o Natal, o Ano Novo, na casa de alguém, né, na casa de um parente, enfim, vai ficar algumas horas fora, né, e o animal vai ficar sozinho em casa por algumas horas, e justamente às vezes nesse período que as pessoas soltam fogos, né, principalmente na virada, né, principalmente no final do ano, Natal às vezes não tem tanto, né, mas no Réveillon é mais comum, né, infelizmente, as pessoas soltarem fogos, né, e fogos com barulhos, né.
Então a pessoa vai sair, né, sei lá, vai sair 11 horas da noite para ir celebrar na casa de alguém, vai voltar só 1, 2 horas da manhã. Então, aquele período crítico, né, em que soltam-se fogos, em que, né, a tendência, né, do animalzinho ficar agitado é maior, ele vai ficar sozinho. Então a pessoa que vai deixar o animalzinho sozinho, prefere deixar sozinho, prefere não levar na casa de ninguém. O que a pessoa pode deixar? Você já falou de música, né, de florais, enfim. Mas a casa tem que ficar fechada, tem que ficar minimamente trancada, ou se o animal vai ficar no quintal, né, sei lá, tem que tomar alguns cuidados a mais do que normalmente se toma quando a pessoa vai sair e já volta, vai no supermercado e já volta, né, e não tem riscos de fogos. Então, para o pessoal que vai deixar o animalzinho em casa, que prefere deixar o animalzinho em casa e vai ficar, sei lá, algumas horas ou às vezes até alguns dias fora, qual a sua recomendação em relação até a comida, água, enfim, tem que deixar mais água do que o normal, mais comida, né, mais ração do que o normal, correndo o risco de repente do animal comer demais e também passar mal, às vezes até com a própria ração, né? Que dicas você pode nos dar aí também, Camila? Sim. A primeira coisa interessante é que hoje existem várias câmeras que podem ajudar você a monitorar. E sempre que você for ficar fora, que você tenha uma rede de apoio. Então, vamos supor, eu até estava falando isso com meu pai, a gente fez até um fanpage falando um pouco sobre viagem agora na semana passada. Então, vamos pensar que você tem um gato. Gato. Você pode sim sair na sexta-feira e voltar no domingo à noite. Não tem problema, o gato vai ficar bem. Ele vai fazer as coisas, o gato é mais tranquilo. Você vai deixar uma caixa de areia extra, vários potes de água, potes de comida em lugar separado. Você pode. E o cachorro, Camila, você pode também? Pode, mas você vai ter que acostumar. Você não pode tirar ele do lugar dele. Para ele não comer tudo de uma vez, você vai ter que pôr vários potes em vários lugares. Vai ter que tomar cuidado com essa coisa da briga. Então, por exemplo, eu vou fazer um bate-volta, mas eu vou 24 e volto 26. Então, eu vou 24, eles já vão comer comigo, e eles vão ficar 25 só sozinhos, os meus. 25 não, desculpa, 26 sozinhos. Vou 25, 26, 27. Então, quer dizer, eles vão ter a comida do dia, a minha presença e tudo, vão ficar um dia e meio sozinhos. Quanto que eles comeriam no dia e meio? Ah, ele comeria 3 potes de comida, eu vou deixar 4. Mas eu vou deixar tudo no mesmo pote? Não, eu vou deixar vários separados. Eu vou deixar a flor junto com o peixinho? Não, porque se acabar a comida, ela vai brigar com ele. Não vou deixar. Mas eu deixo os meus assim. Então você vai criando a sua autonomia para que não tenha problema. E aí é claro, ai Camila, o meu cachorro só come na minha mão. Sinto te dizer que você acostumou o seu animal de uma forma que ele é 100% dependente de você. O que eu posso fazer? Posso viajar? Pode, mas você vai ter que levar ele. É muito sobre o costume. Eu tenho até uma prima muito querida que aconteceu isso também. Então você vai acostumando, é possível. É difícil para nós? Putz, para mim é super difícil. Para o meu pai, a gente estava brincando, ele deixa vários dias sozinho e não tem problema, ele não tem problema porque os dele são hutch, que a gente fala, que é aquele animal raiz, que está acostumado com ele. Até ele brinca com a cachorra dele, se ele passa 4 dias, que ele põe muita comida, ela come exatamente nos blocos. E ela come mesmo, porque está acostumada. Agora, os meus é capaz de comer e vomitar, que nem você falou. Então, o que eu preciso fazer? Então, reconhecer e observar o nível de dependência que você tem pelos seus animais e como é que eles vão estar. É claro que uma dica disso, que já aconteceu comigo e nem foi tanto tempo, viu? Eu fui fazer uma vivência ontem, anteontem, e eu deixei sem querer um dos gatos presos no escritório. Ele fez uma bagunça, fez cocô nas minhas plantas. E assim, foi coisa de, sei lá, 4, 5 horas. Então, você vai viajar, checa, reduz o ambiente que eles ficam, checa se não ficou nenhum animal no quarto, trancado, no banheiro, dá uma observada. Antes de sair, eu faço isso, show checklist. Comida, quanto de comida, quanto de água. É claro que o gato, ele fica muito mais tranquilo do que o cachorro. O passarinho, então, ele fica muito bem. O animal que tem mais problemas são os cães, que a gente precisa olhar. E claro, tem também os profissionais que vão na sua casa cuidar dos animais, que também é uma possibilidade. Possibilidades existem, né? Claro, como a gente falou aqui, né? Não vamos deixar de fazer as coisas que a gente gosta,
né, por conta, né, desse tipo de coisa. Mas sempre lembrar, né, que o animal faz parte da nossa família. A partir do momento que você Sim. adotou um animalzinho, você tem que incluí-lo, né, em todo o seu planejamento de vida. Vai viajar, vai se ausentar por algumas horas, saber, né, como você falou, saber o comportamento do animal, ele fica bem, melhor dentro de casa, melhor no quintal, né? Por exemplo, eu tenho 3 cachorros. Só um deles, só o Chorão, que dorme dentro de casa. As outras duas ficam no quintal. Quando a gente vai sair, ele fica totalmente emburrado de ir pro quintal, mas ele vai, né? Enfim, ele já sabe, né, que ele vai ter que ir pro quintal a partir do momento que a gente começa a se trocar, né? Que a gente põe uma roupa diferente, põe um sapato, enfim, ele já imagina que vai ter que ir pro quintal. Mas mesmo assim, né, saber, né, o comportamento, conhecer o comportamento do seu cachorro, como você falou, não humanizá-lo demais. É claro que a gente tem que tratar bem, né, tem que dar todo o cuidado, todo o carinho que eles merecem, né, mas humanizar demais corre-se esse risco, né? No momento que você precisa se ausentar, né, que você precisa deixar o seu animal sem a sua presença, né, corre-se esse risco e aí a coisa realmente complica. Como uma última pergunta, Camila, já estamos chegando até no final do nosso bate-papo. A gente sabe que tem muita gente que deixa, a gente está falando de viajar, né, de celebrar na casa de alguém, enfim, né, pessoas que saem das suas casas e deixam seus animais ou na casa, ou na casa de alguém, ou no hotelzinho, enfim, seja lá o que for. Mas tem muita gente que às vezes deixa de fazer as suas coisas, deixa de viajar, deixa de ir na casa de alguém, só fica trancafiado dentro de casa porque não quer deixar o seu animal sozinho. Às vezes essa dependência, né, essa humanização às avessas, se é que a gente pode dizer isso, muitas vezes é do próprio humano. Você como terapeuta, além de veterinário, você é terapeuta. O que você pode dizer para esses humanos que deixam de fazer as suas coisas, deixam de... Tá vendo? Nossa, não sei se o pessoal está ouvindo aí, é um trovão que caiu aqui, não é rojão não. No momento que a gente está gravando aqui, tá trovejando bastante aqui em Sorocaba. Mas o pessoal que deixa de fazer as suas coisas por conta dos seus animais. Isso também é prejudicial, isso também tem que ter um certo cuidado, né, Camila? Então, eu diria que aí o animal ele assume um papel de animal de apoio emocional, que é muito comum nos animais que são animais terapeutas. Tem até animais que vêm para crianças com síndrome de Down, guias de cegos, por exemplo, aqueles que vão estar junto e que vão ter esse talento. Por conta dessa questão, não é um animal de companhia, ele passa a ser um animal de apoio emocional, porque aquela pessoa X que quis ter o animal colocou ela num lugar para a cura de tal dor e criou o animal assim. E tá tudo bem. A primeira coisa de todas é reconhecer. Reconhecer que existe uma relação em desequilíbrio, uma dependência emocional minha com o meu animal e do meu animal comigo. Camila, como que eu sei que eu tenho um animal dependente? Quando você sai, ele não come, não bebe água, não vai no banheiro. Quando ele fica triste, dorme muito tempo. Quando de repente você chega do trabalho, ele só fica no seu colo, só fica com você. Quando seus familiares falam que ele estava ótimo e aí você chegou, ele ficou triste, ficou diferente. Então, isso são características de que o animal tem algum grau de dependência. E como que eu reduzo isso? Buscando tratamento para você e para ele, entendendo que não é saudável, porque uma coisa que eu aprendi na pandemia ficou mais claro é que tudo é impermanente. Se acontece alguma coisa comigo, como que vão ficar os meus animais? E é muito comum o tutor falecer e o animal depois também. A gente vê isso com um casal de idosos, acontece mesmo com os animais também. Então, se você sabe que se identificou com o que eu disse, a hora de mudar é agora. Eu estou aqui, se você precisar, tem vários profissionais que trabalham a família multiespécie, mas é ver até que ponto é. Porque se você deixa de fazer as suas coisas, se o animal está manifestando esse comportamento de só fazer com você, no romantismo é lindo. Ah, ele só come comigo. Ah, ele só fala. Não, só que não é saudável. Não é bom para o animal nem para você. Porque um dia, e o animal, ele é todo metódico. Ele tem hora de comer, pode perceber. Comer, beber água, ele gosta de dormir ou não. Nós humanos mudamos. Então, isso acontece muito, por exemplo, aquela pessoa que é solteira e tem o gato, cachorro. E de repente o animal dorme com uma pessoa na cama. E aí chega, sei lá, namorado, namorada e tira o animal da cama.
Tem animal que entra em estado bem parecido com o estado depressivo. Por quê? Ah, porque dormiu na cama e tira. Então, tudo isso precisa ser acompanhado, precisa ser analisado. E é muito importante a gente falar sobre isso. Fica para uma próxima oportunidade de falarmos sobre essas questões também, né? Que acho que é um assunto bem interessante que dá uma live só sobre isso, né? Bom, Camila, estamos chegando ao final da nossa última live, né? Que nós estamos fazendo aqui, né? Nesse ano de 2022. Quero mais uma vez te agradecer, não só por hoje, né? Mas em nome de todo o Jefa Sorocaba, né? Por todo o seu carinho, por toda a sua dedicação ao longo desse ano em que você esteve aqui com a gente, fazendo várias lives sobre vários temas. Quem perdeu algum tema, né? A Camila até citou alguns que ela abordou aqui, pode entrar lá no nosso canal no YouTube, visitar lá as lives anteriores. A Camila também faz lives quase todos os dias também sobre os mais variados assuntos, inclusive na quinta-feira, que ela fala sobre animais, então o pessoal pode também conhecer lá o canal do YouTube da Camila, né? Assistir lá as lives que ela faz sobre os assuntos relacionados aos animais, sobre outros assuntos também. Então, em nome do Jefa Sorocaba, muitíssimo obrigado, Camila. Que você tenha um excelente final de 2022, um excelente 2023 com muita luz, com muita paz na sua vida. Que Deus abençoe cada vez mais o seu caminho. Que a gente esteja, ainda que distantes, né, fisicamente, mas que a gente esteja, né, de corações unidos, né, em prol dessa causa maior que são os nossos irmãos animais. Então, em nome do Jefa, muitíssimo obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente na noite de hoje. Muito obrigada, viu, Wilson? Muito obrigada pelo carinho de vocês, agradeço a todos. Inclusive, eu e o Wilson iniciamos um projeto novo que eu estou reformulando para lançar novamente o ano que vem, que é o Animais Medicina, sob a luz da espiritualidade. Tem muita coisa legal que eu quero fazer. O programa com o papai e o Fanpet vai continuar firme o ano que vem. Ele me zoa um pouco, mas os dois é persistente, a gente não finaliza, então a gente vai junto. Então, o meu programa acontece no meu canal todas as quintas-feiras às 18, com temas diversos. A gente falou sobre essa questão das viagens, estamos bem abertos para o que precisar. E você que está assistindo, eu desejo um excelente Natal, Ano Novo, que você consiga finalizar 2022 simplesmente com aquele sentimento de missão cumprida, independente de o ano ser ruim ou o ano ter sido bom. Queria também desejar isso para o Jefa Sorocaba, todo o trabalho incrível, todos os animais que vocês ajudaram, aqueles que vieram, aqueles que foram, todo o aprendizado que vocês tiveram. Então, força, agradeça. O ano que vem continuamos aí firme e fortes. Pode super contar comigo com o que vocês precisarem e que nós entendamos que é o fim de um ciclo e começa-se um novo, cheio de oportunidades. Dezembro ainda não acabou, finaliza. Se precisar de ajuda, eu estou aqui nas minhas redes, o Wilson está aí também, e vamos juntos sermos melhores humanos, ajudar o planeta a se refazer, principalmente porque nunca ficou tão certo que a visão espírita estava correta de um planeta de provas e expiações, que nós possamos ser a mudança que queremos ver no outro e no mundo. Muito obrigada. Como último pedido, para a gente finalizar, você pode fazer a prece de encerramento para a gente? Sim. Então vamos fechar os nossos olhos. Então vamos respirando profundamente, agradecendo por esse dia, agradecendo por essa oportunidade. E vamos juntos fazer a nossa prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E vamos respirando profundamente, trazendo todo o amor para o nosso ser. Devagarzinho vamos abrindo os nossos olhos, voltando para o momento presente, e está feito. E assim é, graças a Deus. Amém. Gratidão, Wilson. Gratidão, Camila. Muito obrigado mais uma vez, né, por você estar aqui com a gente. Obrigado a vocês que nos assistiram, né, na noite de hoje, mais esta palestra do Jefa Sorocaba. Lembrando, né, que as nossas atividades presenciais elas já se encerraram. Ainda teremos mais 2 palestras online, dias 22
e 29 de dezembro, e as nossas atividades presenciais retornam então a partir da segunda semana de janeiro de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Tenham todos um ótimo final de dia e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Gratidão.